começar. Oi, pessoal. Estamos começando mais um Encontro Padrão Ouro. Na verdade, estamos começando um encontro com o futuro. Então, vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação do nosso apresentador, do nosso palestrante desta sexta-feira. Muito bem. Boa tarde a todos. O nosso convidado de hoje é o Sérgio Machado Rezende, que vai falar sobre ciência, tecnologia e inovação, áreas essenciais para o futuro do Brasil. O Sérgio é formado em engenharia eletrônica pela PUC do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado em engenharia e ciências de materiais no MIT, nos Estados Unidos, atuou como professor associado de física da PUC do Rio de Janeiro, foi professor titular do Instituto de Física da Unicamp e, desde 1972, é professor titular do Departamento de Física da UFPE, atualmente como emérito. O Sérgio é membro da Academia Brasileira de Ciências, autor de vários livros de física e de mais de 300 artigos científicos publicados em revistas internacionais, orientou mais de 40 teses e dissertações de mestrado e doutorado. Ele também exerceu importantes funções públicas, foi o primeiro diretor científico da FACEP, foi secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco, foi presidente da FINEP e ministro da Ciência e Tecnologia por 5 anos. Em 2024, coordenou a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, queria agradecer muito o Sérgio Rezende por aceitar o nosso convite e passo a palavra para você, então. Obrigado, Arnaldo, Paulo, pelo convite, pela apresentação, e quero agradecer ao meu colega Carlos Maris, que me colocou em contato com o Arnaldo, e é muita honra que eu falo por esse seleto grupo. Eu comentei anteriormente com o Arnaldo e com o Paulo que eu tenho assistido alguma das palestras desde que ele fez contato comigo. Toda sexta-feira, aliás, alguns dias antes, ele me manda um convite para o evento da sexta-feira. E eu assisti alguns, e todas elas as pessoas falam cerca de 40, 45 minutos, mas eu prefiro, além de falar, naturalmente, mostrar slides, porque eu acho que as figuras causam um impacto maior do que apenas as palavras. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vamos lá. Vamos lá. É hora daquela tensão geral para subir. Geralmente sobe, né, a apresentação. Vamos ver se hoje... Beleza. Já está subindo. Muito bom. Aí, Sérgio, está aqui. Estão vendo, né? Sim. Então, aí, como o Arnaldo disse, esse é o título: Ciência, Tecnologia e Inovação, áreas essenciais para o futuro do Brasil. E eu achei que era um tema adequado para os encontros com o futuro. Sem ciência, tecnologia e inovação, o futuro fica muito complicado. Mas eu começo mostrando nessa figura o exemplo da riqueza das nações. O dado é de 2 anos atrás, mas não mudou muito desde então, né? O país mais rico do mundo é os Estados Unidos, já há algumas décadas. Em segundo lugar está a China. Há 15 anos, a China estava em 5º, 6º lugar. E ela passou o Japão, passou a Alemanha, passou a Índia, o Reino Unido, a França e a Rússia, e está se aproximando e vai passar os Estados Unidos em mais alguns poucos anos. Em 2022, o Brasil estava em 11º lugar. O dado de 2024, se não me engano, mostra o Brasil agora em 8º ou 9º lugar. Esse outro slide mostra
a produção de conhecimento no mundo. E vejam que isso aqui esses dados são do Cimago, número de publicações, e os países são quase os mesmos, e a ordem é praticamente a mesma. Estados Unidos, China, Reino Unido. O Reino Unido aqui está em terceiro lugar, que é um país com grande tradição em ciência e tecnologia, Alemanha, Japão, França, Índia e Itália. Isso não é por acaso, é porque ciência é o motor da prosperidade. E ciência vem do latim, ciência quer dizer conhecimento, e, naturalmente, o conhecimento é fundamental, né, nas suas aplicações, que vem pela tecnologia, a inovação, e a tecnologia, a inovação geram riqueza que alimentam a ciência e são fundamentais para o desenvolvimento do país. Na verdade, a outra área absolutamente importante é a educação. Então, eu gosto de dizer que ciência, tecnologia, inovação e educação são fatores essenciais para o desenvolvimento econômico, para o aumento da riqueza das nações e para a soberania das nações. Dificilmente uma nação é soberana, ou seja, capaz de tomar decisões sem ficar consultando outros, se ele não tem essa capacidade, se não tem educação, ciência, tecnologia e inovação. E as áreas de impacto de ciência, tecnologia e inovação estão em torno de nós. E tudo, nos alimentos, na água que consumimos, na energia nuclear, maris, na saúde, as tecnologias convergentes habilitadoras, na área espacial, ciência e tecnologias sociais, biomas e bioeconomia, e a economia e sociedade digital, que evoluiu muito nas últimas décadas e vai continuar evoluindo, e que possibilita que nós estejamos agora conversando, eu aqui na minha universidade em Recife, e vocês aí, cada um na sua casa, no seu local. E o Brasil? Estou colocando aqui nesses slides alguns marcos importantes da ciência e tecnologia no Brasil. A fundação da SBPC, em 1948. 2 anos depois, a fundação do ITA, essa escola de nível altíssimo, que tem dado inúmeras contribuições para o desenvolvimento do Brasil. Naturalmente, uma das mais importantes foi exatamente possibilitar que o Brasil tenha uma empresa fabricante de aviões que concorre com qualquer similar no resto do mundo. Em 1951, tivemos a criação dos 2 órgãos federais de financiamento de ciência e tecnologia, o Conselho Nacional de Pesquisas e a CAPES. O Conselho Nacional de Pesquisa, desde o início, era vinculado à Presidência da República, a CAPES era um órgão do Ministério da Educação. Passaram 10 anos e a ciência engatinhando, quando o BNDES resolveu criar um fundo tecnológico para apoiar os primeiros cursos de pós-graduação modernos no Brasil, que não havia. Algumas universidades davam um título de doutorado, mas não era através de um curso com disciplinas, com teses e assim por diante. Em 1968, tivemos uma reforma universitária no sistema federal, com a criação do regime de tempo integral e dedicação exclusiva para professores e a institucionalização da pós-graduação. A pós-graduação, que, como eu falei, começou a se desenvolver a partir de 62, ela só foi reconhecida pelo Ministério da Educação, pelo governo, oficialmente, ou seja, institucionalizada, em 1968. Em 1971, foi criado o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, sobre o qual vou falar várias vezes ao longo dessa nossa conversa, que é gerenciado pela FINEP, criada alguns anos antes,
financiadora de estudos e projetos, cujo principal papel é esse, gerenciar o FNDCT para desenvolver pesquisa, tecnologia e assim por diante no Brasil. Em 1985, foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele tinha sido uma promessa de Tancredo Neves, quando estava em campanha, uma promessa para a comunidade científica. Como sabem, Tancredo Neves não chegou a assumir o governo, faleceu, mas Sarney cumpriu a promessa de Tancredo Neves e criou o Ministério da Ciência e Tecnologia. E agora eu quero usar o FNDCT como um indicador do apoio dos governos à ciência e tecnologia. Isso aqui é uma escala em bilhão de reais, em reais de 2017, que é mais ou menos o atual. Então, no governo Sarney, como eu falei, foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas 3 anos depois ele foi extinto. Foi extinto, 3 anos depois de criado. Aí houve uma grande mobilização da comunidade, ele foi recriado pouco tempo depois, mas o FNDCT continuou caindo. Vejam as flutuações no FNDCT. Aí veio o governo Collor, tivemos novamente o MCT extinto e o FNDCT no fundo do poço. Itamar Franco recriou o Ministério da Ciência e Tecnologia, o FNDCT foi aumentado, mas não variou muito, não subiu muito. No primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, CNPq e FINEP sem recursos adicionais, até que, finalmente, no segundo mandato de Fernando Henrique, houve uma grande inovação, foram criados os fundos setoriais de ciência e tecnologia, o do petróleo, de energia, recursos hídricos e assim por diante, e os fundos setoriais foram incorporados ao FNDCT. Ou seja, o FNDCT passou a ter uma fonte de recursos e, de certa maneira, podia ficar independente do orçamento da União. Porém, vejam que em 2002, a receita dos fundos setoriais, em recursos daquela época, foi de cerca de 2 bilhões de reais, mas o governo só utilizou no FNDCT cerca de 700 milhões de reais. Essa diferença foi contingenciada. Foi um mecanismo que já havia, mas não era muito utilizado, e passou a ser utilizado recorrentemente com o FNDCT. O governo arrecada tanto com os fundos setoriais, pega uma parte, usa para outras coisas, pagar dívida, por exemplo, e uma parte menor, então, é utilizada para apoiar ciência e tecnologia. Chegamos em 2003, Lula assumiu a presidência e, a partir do segundo ano, ele colocou no Ministério da Ciência e Tecnologia uma pessoa brilhante, aqui de Pernambuco, Eduardo Campos. E Eduardo Campos, então, reuniu os órgãos do Ministério da Ciência e Tecnologia, membros da comunidade científica, e estabeleceu uma política de ciência e tecnologia. Passou 1 ano e meio, e eu acabei assumindo o Ministério da Ciência e Tecnologia, e, quando começou o segundo mandato, propus, então, ao presidente Lula que nós fizéssemos um plano de ação que vigoraria de 2007 a 2010, e o plano de ação ele tinha uma política que era a política que Eduardo Campos tinha estabelecido, com 4 prioridades: expansão e consolidação do sistema de ciência, tecnologia e inovação, apoio à inovação tecnológica nas empresas, pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas, eram 13, ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social. Um plano precisa ter uma estratégia, precisa ter uma política, mas ele precisa de mais. E esse plano que eu estou mencionando,
ele tinha 87 programas ou iniciativas, cada uma delas com objetivos, com metas, com participantes, assim por diante, e com orçamento. E o presidente apoiou inteiramente a ideia de ter um orçamento e disse que ele garantiria que o orçamento, que o governo dele ia dispor o orçamento que estava previsto no plano. Naturalmente, o plano passou pelo crivo da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, muito rigorosa, queria saber de tudo, foi uma discussão muito longa, minha, do secretário executivo, Luiz Antônio Elias, com ela, até que passou, e com isso, então, o orçamento foi cravado. Vou mencionar alguns dos resultados do plano. Na prioridade 1, houve vários programas que tinham o objetivo de expandir e consolidar o sistema de ciência e tecnologia. Apoio para grupos de pesquisa, para redes temáticas, núcleos de excelência, institutos nacionais de ciência e tecnologia e apoio aos institutos do MCT e outros institutos tecnológicos, numa interação com empresas e com a participação de agências do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas também de outras, como fundações estaduais, Petrobras, Ministério da Saúde, CAPES, BNDES e assim por diante. E um programa importante foi esse dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que teve um edital com este valor de 609 milhões de reais, que foi publicado no começo de 2008, e durante o ano houve, então, a apresentação de propostas e a seleção de projetos, e eu gosto de mostrar o mapa do Brasil, porque houve uma preocupação com a distribuição geográfica, que, como sabem muito bem, boa parte das instituições de pesquisa está na região sudeste, também na região sul, enquanto norte, principalmente nordeste e centro-oeste, tem menos instituições, menos apoio. Isso vale até hoje. Porém, esse programa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia teve uma razoável distribuição geográfica e também uma boa distribuição nas várias áreas do conhecimento que estão aqui mencionadas. Na prioridade 2, de promoção da inovação tecnológica das empresas, os principais programas eram o apoio financeiro às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas e inserção de pesquisadores nas empresas, por meio de crédito, incentivos fiscais, subvenção e bolsas para pesquisadores nas empresas, programa de capacitação de recursos humanos para inovação e apoio para a implantação de centros de P&D empresariais, e isso passou a acontecer com um volume cada vez maior. Ainda não temos a dimensão que é necessária para o Brasil, mas a situação hoje é bem diferente do que naquela época, praticamente 20 anos atrás. E as 13 áreas estratégicas estão aqui. Eu sei que a letrinha está pequena para vocês lerem. Por exemplo, áreas portadoras de futuro, biotecnologia e nanotecnologia, tecnologia da informação e comunicação, insumos para a saúde, biocombustíveis, energia elétrica, hidrogênio e energias renováveis. Mais adiante aqui, Carlos Mariz, programa nuclear, programa espacial e assim por diante. Mas eu quero chamar a atenção que há cerca de 5 anos a China anunciou um plano para 2050. Esse número aqui está errado. O plano é 2050. Anunciou um plano para 2050 com várias áreas estratégicas e essas 8 áreas que eu estou assinalando aqui estão no plano da China. Ou seja, nós pusemos essas áreas no nosso plano em 2007. A China, que está se desenvolvendo de forma formidável, tem agora um plano para 2050, em que tem 8 áreas que já estavam no nosso plano. Mas, em resumo, os principais avanços em ciência, tecnologia e inovação naquele período foram
o grande aumento nos recursos financeiros federais, possibilitando a forte expansão dos temas de ciência e tecnologia, ampliação dos programas de bolsas, fomenta a pesquisa com melhor distribuição geográfica. Os recursos financeiros previstos no plano eram 41 bilhões de reais naquela época, hoje correspondem a mais de 60 bilhões. Foram integralmente liberados. Houve uma substancial melhoria na produção científica e tecnológica em todas as áreas e houve também um notável avanço no ambiente para a inovação tecnológica das empresas, estimulado pela Lei da Inovação, de 2004, pela Lei do Bem, de 2005, e pela criação de programa para apoiar PDI nas empresas e para a criação de novas empresas de base tecnológica, as startups. Sobre o FNDCT, eu mostrei a figura até 2002 e tive que mudar a escala para mostrar o que aconteceu de 2002 a 2010. O presidente Lula assumiu o compromisso no primeiro mandato de gradualmente diminuir o contingenciamento, que o contingenciamento, como eu falei, foi criado em 2002, continuou em 2003, até que ele entendeu que o recurso para apoiar a ciência vinha principalmente daí. Isso aqui não é mentirinha, não. O FNDCT aumentou por um fator 5, de 2002 a 2005. Contingenciamento zero. Isso teve como resultado um aumento gradual do número de mestres formados no Brasil. Aqui está o número por ano. Chegamos em 50 mil em 2014. O número de doutores, chegamos a 17 mil praticamente em 2014. Eu, infelizmente, não consegui. Eu deixei para preparar essa apresentação nos últimos dias, que eu fiz uma longa viagem, aí não consegui os números dos últimos anos, mas sei que eles continuaram aumentando. E a ciência e a tecnologia no Brasil ganharam atenção internacional. A principal revista científica do mundo, a Nature, em 10 de junho de 2010, logo após a realização da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, vou falar das conferências mais adiante, publicou essa matéria, Grandes Esperanças para a Ciência Brasileira. Aqui uma foto do presidente Lula, e aqui na legenda diz o seguinte: o presidente Lula deseja que o apoio à ciência continue depois da sua saída. Os políticos, os grandes políticos, querem isso, que as pessoas continuem. Enquanto que os políticos medíocres, eles querem fazer o contrário, eles querem acabar com o que havia e começar de novo com a sua marca própria, que é um problema grande do Brasil. Em 2012, ainda a revista Nature publicou um artigo de 10 páginas, cujo título é este aqui, O Novo Mapa da Ciência. E esse artigo mostrava, então, os principais países em ciência nos continentes. A Austrália, aqui, é importante. Na Ásia, China, Japão e Índia. Na Europa, só 3 países: Alemanha, Reino Unido e França. E aqui o resto da Europa. E nas Américas, Canadá, Estados Unidos e Brasil, e o resto da América Latina. Então, o Brasil entrou no mapa da ciência, está ele aqui, reconhecido internacionalmente como um dos 10 países detentores de ciência e promissores para a ciência. Porém, infelizmente, as coisas não são simples no Brasil. Eu mostrei esse gráfico anteriormente, até 2002, mostrei até 2010, e olha o que aconteceu de 2010 até 2022. Logo em 2011, no governo da presidente Dilma, infelizmente, o governo voltou a contingenciar o FNDCT em 20%,
Aí houve uma grande movimentação, o próprio presidente Lula se envolveu, e no ano seguinte subiu um pouquinho, mas aí 2014 já foi um ano complicado, 2015 assim por diante, e nos últimos anos, então, tivemos esse desastre. Em 2022, a receita dos fundos setoriais foi de 5,5 bilhões, 2021, quero dizer. E o FNDCT foi contingenciado em 91%, absurdo total. Houve uma queda de 85% em relação ao pico em 2013. O orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, sem pessoal, também caiu desde 2010, não recuperou o valor em 2010, até que a comunidade científica fez um movimento junto ao Congresso para acabar com o contingenciamento. Então, o Congresso pode fazer lei também, né? E quando uma lei é originária no Congresso, ela é chamada lei complementar. Então, a Câmara aprovou, aliás, eu não lembro se primeiro foi a Câmara ou foi o Senado, mas o fato é que eles aprovaram a lei, mas ela tem que ser referendada, como é que chama? Chancelada pelo presidente da República, e o presidente de então, Jair Messias Bolsonaro, em janeiro de 2021, vetou o que era mais importante na lei, que era exatamente vedada a imposição de quaisquer limites à execução financeira relativa às fontes da FNDCT. Ele vetou isso, com o apoio do ministro da Fazenda, naturalmente, e do ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta. Foi vetado. O Jornal da Ciência, que é um jornal da SBPC, pouco depois publicou essa matéria. Canetaço de Bolsonaro, em janeiro, tirou até 9 bilhões da ciência e tecnologia. Chegou, então, a época das eleições. A Nature publicou mais de um artigo sobre as eleições, passeatas contra Bolsonaro, e falava, então, do legado problemático de Bolsonaro na ciência. Está aí, depois do que ele fez com o FNDCT, ele cortou o recurso do MEC e as universidades ficaram numa situação muito difícil. Houve bloqueio das verbas do MEC e o ministro da Educação, lembro que ele teve 4 ministros, cada um pior do que o outro, e o último ministro disse: essas queixas das universidades têm motivação política, depois do governo bloquear 2,4 bilhões de recursos das universidades. Dou um pulo agora nos anos, porque nós estamos vendo isso acontecer no país mais desenvolvido do mundo, e desenvolvido por causa da ciência e tecnologia. O governo Trump está fazendo com a ciência o que Bolsonaro fez aqui há 6 anos, e a comunidade protestando naturalmente, e ele está pouco se lixando para isso, porque realmente é cego para certas coisas. Voltando a 2022, o presidente Lula foi eleito, a Nature publicou uma outra matéria, eleição no Brasil, os cientistas comemoram a vitória de Lula sobre Bolsonaro. Tem aqui, então, uma foto do dia da eleição no segundo turno, com grandes comemorações, diversos tipos. Está aqui João Campos, filho de Eduardo Campos, e atualmente brilhante prefeito de Recife. Está aqui Luciana Santos, atual ministra da Ciência e Tecnologia. E Lula anunciou ainda em 2022 que ia nomear Luciana Santos, engenheira eletricista, formada aqui na UFPE,
que sempre foi uma defensora de ciência e tecnologia no Congresso Nacional, Lula a escolheu com a ideia, com a missão de retomar o diálogo com os reitores federais e com a comunidade científica. Passaram alguns meses, o Ministério da Ciência e Tecnologia publicou uma portaria estabelecendo a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em que os 4 eixos são parecidos com aqueles 4 eixos do plano de ação. Algumas palavras, naturalmente, não são as mesmas. O primeiro item começa com recuperação. Recuperação, expansão e consolidação do Sistema Nacional de CTI, reindustrialização e novas bases e apoio à inovação das empresas, ciência, tecnologia e inovação para programas estratégicos nacionais, ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social. Temos, então, os eixos de uma estratégia e o Ministério tem trabalhado nessa linha. E logo nos primeiros meses, a comunidade científica sentiu o impacto de algumas medidas importantes, como o reajuste dos valores de bolsas, recomposição e liberação integral dos recursos do FNDCT. Lula assinou uma medida provisória, um projeto de lei que foi aprovado rapidamente no Congresso, em que definia que o FNDCT não pode ser contingenciado. Aquilo que a comunidade tinha conseguido com o Congresso e que Bolsonaro vetou, agora é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Tivemos, então, novos editais do CNPq para apoio à pesquisa, a reversão da liquidação da CEITEC. A CEITEC é a empresa de semicondutores que funciona em Porto Alegre e que o governo Bolsonaro tinha mandado liquidar porque ela estava dando prejuízo. Não dá para entrar em detalhe nisso aqui, mas alguns de vocês conhecem a história dessa área e a história dessa empresa. Aprovação de concurso para admitir novos funcionários e aprovação da TR baixa para financiamento de projetos em empresas. E o FNDCT, então, voltou a crescer e eu não botei o número de 2025, em 2025 ele é da ordem de 7,9 milhões de reais. Mas esse aqui é o FNDCT não reembolsável. O FNDCT, metade, mais ou menos, vai para crédito, para empréstimo da FINEP, que funciona como um banco, e metade vai para financiar a pesquisa. Boa parte é executada pela FINEP, mas outra parte também é executada pelo CNPq, por órgãos que têm convênios. Então, vejam que houve uma retomada do crescimento do FNDCT. Tem aqui um slide com muita informação. A FINEP aprovou vários programas, exatamente nesse espírito que a ciência está voltando. E aí, um marco importante foi, ainda em 2023, o lançamento da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, num evento promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, daqui a ministra Luciana Santos, que foi chamado, então, a ciência voltou. Nesse evento, o presidente assinou um decreto estabelecendo que a conferência seria realizada um ano depois, em 2024, e com metas de estabelecer as bases para ter um novo plano de ciência e tecnologia, cujo último foi em 2010. Essa conferência foi a 5ª conferência. Anteriormente, tínhamos tido 4, a primeira em 1985, quando o MCT foi criado, a segunda em 2001, quando o FNDCT foi criado, no final do governo Fernando Henrique, a terceira em 2005, primeiro mandato do presidente Lula, a terceira em 2010,
cujo objetivo era analisar o que tinha acontecido nos anos anteriores e fazer propostas para um prazo mais longo. Foi em 2010. E desde 2010 até 2024, portanto, 14 anos, não houve conferência de ciência e tecnologia. Essas conferências são todas patrocinadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas são conferências com a enorme participação da comunidade científica e não havia motivação para a comunidade científica, nem moral para o governo, de fazer conferência com aquele quadro que eu mencionei anteriormente. A 5ª conferência com esse tema, Ciência, Tecnologia e Inovação para o Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido, foi realizada em 3 dias em Brasília, mas teve muitas conferências prévias, vou falar daqui a pouquinho. E os objetivos dela eram, então, analisar os programas e os planos no período 2016 a 2023 e os seus resultados. Propor recomendações para a elaboração de uma estratégia nacional de 2025 a 2035 e utilizar o caráter mobilizador e articulação da comunidade científica e dos demais setores de CTI para atingir os objetivos. Como eu mencionei, a realização da conferência previa eventos prévios, vários patrocinados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas muitos originários na própria comunidade. Então, nós chegamos a ter 272 eventos prévios, 5 regionais, 22 municipais, 37 temáticos, 50 estaduais e 158 livres. Livres exatamente por temas sugeridos pela comunidade, e a distribuição desses eventos no Brasil mostra que ele mobilizou não só a comunidade científica e empresarial, mas mobilizou sociedades nos 4 cantos do Brasil. Houve eventos no interior do Amazonas, no interior do Pará e assim por diante. Foram 272 eventos prévios, com 13 mil participantes presenciais e mais de 100 mil participantes remotos. E aí chegamos no dia 30 de julho de 2024 para a realização da Conferência Nacional. Foram 3 dias. Isso aqui não dá para vocês lerem, mas só para dar uma ideia, havia sessões plenárias. Todo dia tinham 3 sessões plenárias, 2 de manhã e 1 à noite, mas haviam 9 sessões paralelas, cada uma sobre um tema diferente. Essas 4 cores representam os 4 eixos da estratégia nacional e como o tema da conferência se encaixava lá. A abertura de manhã ocorreu com a presença do presidente Lula, e foi um evento com mais de 2.000 pessoas participando no centro de convenções do hotel. Acho que foi o Meliá, mas já estou meio confuso aqui agora. Acho que foi no Meliá. Para completar, tivemos, então, nesse evento de Brasília, 2.500 participantes presenciais, 4.000 online no primeiro mês, visualizações no YouTube, 54 sessões de debate, 7 plenárias, 60 relatores, 521 recomendações. Cada sessão tinha como objetivo discutir um tema e as pessoas proporem, então, recomendações para uma estratégia nacional. Tudo que eu estou falando sobre a conferência está nesse site, que é fácil de gravar, 5 do 5º, né? cncti.org.br. Esse site foi atualizado recentemente com a colocação do livro final da conferência. Nós tivemos livros
e-books correspondentes às reuniões prévias. Tivemos uma síntese das recomendações da conferência, foram 521 recomendações, e tivemos, então, finalmente, o livro Violeta, que é o livro com recomendações para a conferência de uma maneira um pouco mais sistematizada e que foi lançado há menos de 3 semanas, também está disponível no site da conferência. Das 521 recomendações, selecionei 4 ou 5. Primeiro, ampliar os recursos financeiros federais, estaduais e empresariais para a CTI, aperfeiçoar os instrumentos de sua distribuição e desburocratizar a aplicação dos recursos financeiros. 2, fortalecer os programas de cooperação universidade-empresa para a realização de projetos conjuntos de P&D, ampliar a formação de profissionais capacitados para a inovação tecnológica e os incentivos para PDI nas empresas. Ampliar os recursos financeiros, os programas de pesquisa e formação de recursos humanos, a cooperação internacional e outras medidas nas áreas estratégicas. E, finalmente, promover políticas e programas ousados para a comunicação da ciência, a sociedade, popularização da ciência e educação da ciência científica. E, portanto, essa daqui eu selecionei como uma principal e mais ampla recomendação de cada um dos 4 eixos da estratégia do Ministério da Ciência e Tecnologia. Conclusões sobre a conferência: o interesse e a participação nos eventos prévios da 5ª conferência suplantaram todas as expectativas que havia. As apresentações e discussões na etapa nacional geraram um importante conjunto de análises e recomendações. E nós esperamos que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação acolha as recomendações da conferência para elaborar um plano decenal de CTI. A ministra Luciana Santos assumiu o compromisso de, nas próximas semanas, ela recebeu o livro Violeta há 2 semanas e meia, e assumiu o compromisso de, nas próximas 2 semanas, nomear o grupo de trabalho com membros, com pessoas dos órgãos do Ministério da Ciência e Tecnologia, de outros ministérios que têm importante participação na área também, como da educação, como de Minas e Energia, indústria e assim por diante, e também da comunidade científica nacional. Ela vai fazer, então, um grupo de trabalho. Esperamos que em 2 meses, 3 meses no máximo, nós teremos essa proposta para 10 anos de uma estratégia ou um plano de ciência e tecnologia. E aí eu não posso deixar de voltar 125 anos, quando o nosso grande cientista, Oswaldo Cruz, já dizia: meditai se só as nações fortes podem fazer ciência ou se é a ciência que as fazem fortes. Os exemplos das últimas décadas do Japão, da Coreia, de alguns outros países, nos últimos anos, num volume impressionante, a China, mostram que é a ciência que as faz fortes. Concluindo, a crise que vivemos nos últimos anos está sendo superada. A sociedade brasileira soube resistir e não desanimou nas horas mais difíceis. E com a reconstrução, a ciência está voltando e ela é essencial para o nosso futuro. Eu agradeço a vocês pela atenção. Boa sorte a todos. Okay. Obrigado, Sérgio. Tirar o compartilhamento isso, para nós continuarmos aqui na nossa conversa. Conversando, isso. Muito bem, obrigado. Obrigado pela participação, pela disposição em apresentar os dados aí desse esforço de ciência, tecnologia e inovação que foi feito no país já há muito tempo.
Mas eu gostaria de iniciar, peço aos colegas que levantem a mãozinha aí eletrônica, para a gente formar um conjunto de perguntas. Eu gostaria de iniciar dizendo, agora perguntando a você, né? A você, Sérgio Rezende, ao engenheiro e ao físico. O que deu certo em todo esse movimento até agora, onde a gente pode enxergar sinais de futuro nesse esforço de ciência, tecnologia e inovação feita no país, e quais são os limites, quais são as dificuldades, as restrições. A gente vê, por exemplo, a educação básica no Brasil, ela parece que foi deixada esquecida e ela foi ampliada no sentido quantitativo, mas qualitativamente a gente não teve o mesmo sucesso. Eu queria que você manifestasse uma opinião sua sobre aquilo que deu certo e aquilo que precisa ter uma outra direção, um outro caminho, um outro olhar, para que o país chegue ao potencial que tem. Sérgio? Paulo, minha opinião pessoal é o seguinte: uma das nossas dificuldades, grande dificuldade, é o fato do esforço em ciência e tecnologia ser muito recente. O Brasil foi descoberto há 525 anos e a pós-graduação no Brasil começou na década de 60. Portanto, há 60 anos é muito pouco tempo. E a ciência, para trazer resultados, precisa de tempo, precisa de gente, precisa de investimento, e precisa de tempo e precisa de continuidade. Então, além de nós termos essa dificuldade de uma experiência recente, como eu mostrei, nós temos uma demonstração de falta de continuidade, é um sobe e desce. A variação do FNDCT é um bom indicador do nosso problema. Agora, apesar da dificuldade, o Brasil tem hoje uma comunidade científica relevante e uma produção científica relevante. E, em várias áreas, a tecnologia e a inovação levaram a resultados muito importantes. Eu mencionei um resultado importante na tecnologia, que é a Embraer. A Embraer é um orgulho para o Brasil. E lembro também que o governo anterior resolveu vender a Embraer para a Boeing. E o que salvou o Brasil nesse aspecto, e o que a Boeing fez, levou uns 100 engenheiros, mais ou menos, muitos deles certamente formados no ITA, levou para os Estados Unidos, para o seu centro de desenvolvimento. Agora, o que salvou a Embraer brasileira foi o coronavírus. E quando isso aconteceu, veio a pandemia e, finalmente, a Boeing desistiu de ficar com a Embraer. Isso foi mais ou menos em 2021. Eu escrevi um artigo que saiu na Folha de São Paulo, em que dizia o seguinte: o sonho do brigadeiro Montenegro salvo pelo coronavírus. Agora, alguns meses antes, eu mandei para a Folha de São Paulo um artigo sobre a Embraer, e era sobre o sonho do brigadeiro Montenegro. E aí eles disseram, não, isso aqui não é um assunto tão importante, não está no momento, tal. Nós priorizamos para os artigos contribuintes, né, para a Folha, de temas atuais. Aí veio a pandemia e a Embraer foi salva. O meu artigo tinha sido quando tinha sido anunciado a venda da Embraer. Aí eu botei um tema da época, que era exatamente o coronavírus. Aí a Folha publicou. O artigo era praticamente o mesmo. Mas a Embraer é um exemplo. O Brasil é um país que tem uma capacidade fenomenal de explorar petróleo em plataformas continentais profundas, né? Isso
é resultado do fato da Petrobras ter investido muito em pesquisa e ter chegado, então, a essa competência. Nós temos exemplos também de um número cada vez maior de empresas, começam com startups, eventualmente fundem com outras, são compradas, mas na área de tecnologias digitais, o Brasil tem uma competência cada vez maior. Aqui em Recife, vocês sabem, tem uma região que chama Porto Digital, que atualmente emprega cerca de 5 mil pessoas. Empresa de software, basicamente, mas são pessoas que trabalham em empresa. Dificuldades que você perguntou. Uma dificuldade que eu mencionei é exatamente a falta de continuidade. Outra é o sistema empresarial, em grande parte, ainda não entendeu que sem pesquisa, desenvolvimento e inovação, eles ficam eternamente na rabeira, trabalhando com produtos pouco competitivos e assim por diante. O nosso parque industrial é um parque muito limitado nesse aspecto. A nova Indústria Brasil, gradualmente sendo implantada pelo governo, vai na direção de mudar esse quadro. Mas o que aconteceu com a indústria brasileira nos últimos anos foi exatamente devido a essa falta de investimento das empresas. Então, temos dificuldades, mas claramente temos um avanço grande em relação a 60 anos, quando a pós-graduação estava sendo criada. A nossa mão de obra, Sérgio, a formação dela, ela é compatível com a atualidade que a gente tem? O problema da educação, da formação técnica e da formação, os números que a gente tem em matemática e em língua portuguesa, nos exames internacionais, o PISA, por exemplo, são muito baixos, né? Isso reflete no desenvolvimento da ciência, da tecnologia no país? Certamente reflete. Agora, quero lembrar que nos anos 2012, 13, 14, quando o Brasil estava crescendo, faltavam engenheiros no Brasil. Hoje tem engenheiros sobrando. O que aconteceu, principalmente com o sistema industrial, mas também em várias outras horas, fez com que o número de formados em engenharia tenha caído, e mesmo assim nós temos engenheiro com atividades que não são engenharia, porque está faltando emprego para engenheiro, está faltando emprego para engenheiro. Okay. Essa é uma sina nossa, Paulo. Sobe e desce. Tá bom. Vou passar para o Arnaldo, então, para fazer a primeira pergunta e pedir aos colegas que levantem a mão. Muito bem, Sérgio. Obrigado novamente pela sua participação. Eu queria deixar aí duas perguntas. Uma, você poderia expandir mais o desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação pelo setor privado. Você mencionou nos vários prioridades e itens dos orçamentos que existe lá, não, vários itens dedicados ao setor privado. Eu trabalhei na Promon, engenharia, por uns 20 anos, e no início de 75 a 79 foi criado o Centro de Tecnologia Promon, que na época era o primeiro centro de tecnologia privado que existia, e nós contamos com muito apoio na época da STI, a Secretaria de Tecnologia Industrial, do MIC, na época, também muito da FINEP, nessa época, mas com a situação econômica do país, não diretamente o tema de ciência e tecnologia, complicou. E a empresa privada que não teve fôlego de manter, né, esse ritmo, e aí teve que integrar os funcionários e os projetos do CTP, que era esse centro, nas áreas normais de engenharia, né? Bom, então, essa é a primeira pergunta. Como você vê o apoio
requerido e como foi usado para o setor privado. E a outra é como avaliar resultados dessas ações do Estado, né? Você mencionou os valores de orçamento, né, investido, mas foi feita alguma análise de resultado, que índices, né, como medir desenvolvimento tecnológico, além de publicação de papers e teses, né? Então, seriam essas duas perguntas, para você, se pudesse expandir um pouco mais. Obrigado. Sobre a primeira pergunta, Ronaldo, eu conhecia vários engenheiros da Promon, convivi com colegas meus de turma, trabalharam lá, e naquela época a Promon era talvez o maior, o mais conhecido, mas haviam vários escritórios de consultoria em engenharia. Mas o que aconteceu, 2 décadas depois, foi uma grande desnacionalização de certos setores. As empresas de distribuição de energia, todas passaram a ser estrangeiras. Houve uma política deliberada de privatização. Veja que foi o Estado que montou o sistema elétrico, que montou o sistema em várias áreas, e aí resolveram que o Estado era ineficiente, tinha que privatizar. Mas só que a privatização foi feita sem o cuidado de evitar a desnacionalização. Aliás, pelo contrário, queriam era vender. O BNDES financiava empresas estrangeiras para comprar elétricas no Brasil. Então, o que aconteceu com a Promon aconteceu com vários escritórios de engenharia que não eram naturalmente contratados pelas empresas estrangeiras para desenvolver o seu projeto. Com relação à segunda pergunta, novamente, a minha opinião é que um grande problema é a falta de continuidade. Porque sabe o que acontece quando há descontinuidade muito grande, como houve há alguns anos? Muita gente desiste, Arnaldo. A evasão de cérebro no Brasil, cérebros jovens, pessoas com doutorado, com mestrado, ou mesmo engenheiros que resolveram sair do Brasil, foi enorme. O CNPq criou, há pouco tempo, alguns meses atrás, um programa de repatriação, para ter incentivos específicos para pessoas voltarem ao Brasil. Esse programa do CNPq, no momento, está sendo ajudado pelo Donald Trump, causando uma confusão tão grande lá, perseguindo imigrantes e assim por diante. Isso está acelerando esse programa do CNPq. Mas o desânimo que causa numa pessoa que é formada numa certa área e ou não tem emprego, ou tem emprego. Eu conheço professor concursado que foi para uma universidade pública, mas que não tinha dinheiro para fazer seus projetos. Aí vai embora. Vai embora. Então, esse para mim, é o principal problema. Ok. A próxima pergunta agora é do Carlos Maris. Por favor, Carlos, tem que abrir o microfone. Obrigado, Paulo. Um abraço forte aqui do meu amigo Sérgio. Só lembrando rapidamente, quando quero conversar com ele, eu tenho que procurar uma salinha que tem lá nos corredores enormes da Universidade Federal de Pernambuco, quando você abre... O corredor é aqui do lado, Maris, é aqui do lado. Você está aí. E achar a sua salinha bem interessante, e você fica fazendo pesquisa de ponta aí, na área de física, e eu acho que você é uma pessoa curiosa, porque não é fácil encontrar um executivo, sobretudo do setor público, ao mesmo tempo um grande cientista e professor. E isso você conseguiu fazer muito bem. Então, eu acho que é uma boa admiração que eu tenho por você, por conta dessas características que você tem, e sempre ressalto isso. Muito bem. No início da sua apresentação, você fez uma coisa aqui que eu achei curiosa, que é o seguinte: você fez uma correlação entre o PIB e a produção de ciência e tecnologia. E mais ou menos concluiu que era esperado, porque os países mais desenvolvidos, etc. Mas só que o Brasil
Eu acho que deve ser uma exceção disso aí, não sei, eu estou falando para depois você comentar. Porque, no caso do Brasil, o Brasil hoje está aí sempre girando em torno do 10º PIB mundial. Um pouquinho mais para lá ou para cá, mas ao longo do tempo é isso aí. E, no entanto, eu não sei se a produção de ciência e tecnologia estaria no mesmo ritmo das outras. Agora, outra coisa seguinte que eu queria comentar é que existe também um pouco, eu acho que Arnaldo talvez tenha tocado um pouco nisso, que é a questão da qualidade. Quer dizer, uma coisa é você medir o produto de pesquisa feita, etc., e outra é para onde é que ela está indo e qual é o resultado disso aí. Né? Hoje existe uma preocupação grande aqui no Brasil com essa questão de todas as tecnologias em geral, mas, sobretudo, essa parte de, por exemplo, de comunicação via satélite e etc., porque isso é básico para você sustentar toda uma comunicação no país. E o Brasil não domina essa tecnologia, e eu acho que isso é um perigo do ponto de vista de soberania nacional. Então, queria que também você comentasse isso aí. Agora, eu acho que existe uma filosofia que precisa ser ampliada aqui no Brasil, de utilização da ciência e tecnologia no desenvolvimento de projetos, de produtos. Eu acho que existe uma, não sei, uma certa lacuna entre isso, você até mencionou, que as empresas privadas estão muito acostumadas, ela quer comprar o que está na prateleira aqui no Brasil. Ninguém tem um problema e vai desenvolver isso. Não existe essa cultura aqui no Brasil. Ou tem na prateleira, ou você não faz. Isso é muito difícil de você ter. Então, você cobre essas lacunas com certa pesquisa feita pelo Estado. E aí vai a Petrobras, que você citou, vai a própria Eletrobras, que tem o centro de CEPEL, que fez excelentes pesquisas e deu um grande progresso nessa área, inclusive na área hidroelétrica do país, fazendo pesquisa e deu uma posição do Brasil muito forte nessa área, sabe? E por aí vai. Mas eu vejo o seguinte, hoje são os minerais estratégicos, e minerais sobretudo, né? Porque, por exemplo, o Brasil está aí agora negociando, eu vi agora que o presidente Lula está lá na Rússia e vai para a China, etc., negociando várias coisas, eu não sei exatamente quais, mas fala-se na mina de urânio do Brasil, o Brasil ser exportador de urânio. Eu acho que o Brasil precisa agregar nessas exportações minerais tecnologia, porque, por exemplo, não é interessante para você, no Brasil, você simplesmente exportar urânio bruto, porque você está tirando emprego dos engenheiros que a gente estava falando aqui, porque o que você tem que fechar é o ciclo. Você tem que fechar o ciclo do urânio e vender o urânio enriquecido. Então, isso é uma coisa que tem que ser uma política nessa direção. E vai nisso também nos outros minerais. Eu acho que o ideal é você, por exemplo, você vende minério de ferro bruto, digamos, para a China, para outros países, depois compra estrada de ferro, trilho, etc., etc. Ou seja, a gente, além de não empregar os engenheiros do Brasil, você termina tendo alguns problemas de balança de pagamento, etc. Mas, enfim, por aí vai. Se você for falando nisso aí, você vai encontrar várias coisas. Então, acho que existe uma lacuna. Essa lacuna a gente precisa, talvez, não continuar. Aí você diz, hoje a questão da engenharia, a engenharia está muito desprestigiada. Você eu acompanho aqui as pessoas, todo mundo só quer fazer medicina ou direito. Aqui no Brasil, atualmente, a moda é essa. Engenharia está em segundo plano, porque todo mundo sabe que engenharia é difícil, é trabalhoso, e que não tem, depois que a pessoa sai, não tem grande perspectiva de fazer trabalhos importantes. Alguns ou outros sim, mas na média não tem. Então, não só você não está faltando engenheiro, como também faltando trabalho, né, não é engenheiro, como caiu muito a produção de engenheiros no Brasil. E você olha para a China, que você mencionou, que é quem tem mais desenvolvido, é quem mais produziu e quem mais produz engenheiros em larga escala é a China. E a China está tendo esse grande progresso porque está na mão da engenharia. Na verdade é isso. E o Brasil, que é um país que precisa desenvolver, não pode abrir mão de engenharia em larga escala. Existe essa lacuna aqui hoje. Então, obrigado, Mariz. Comentários que eu faço e deixo aí para você. Obrigado. Sérgio. Mariz, eu concordo com tudo que você falou. É um problema no Brasil. Infelizmente, esse é um deles. Outro foi exatamente o que Paulo comentou, a educação básica. Tem problemas que nós temos e a gente não, nós, né, que talvez tenhamos a visão um pouquinho mais ampla,
não conseguimos compreender. Mas nós sabemos de onde isso vem. Isso vem do Congresso que nós temos, o Congresso que é eleito pela sociedade, mas que tem os mecanismos pelos quais os parlamentares que representam a sociedade acabam representando uma boa parte da sociedade deseducada. Porque se a sociedade fosse como um todo educada, a gente não tinha uma situação como essa, né? Então, eu concordo inteiramente com você dessas enormes dificuldades e já estou conformado que, na minha geração, eu não vou ver a solução desse problema. Precisamos, então, de políticas para desenvolver o Brasil que tenham continuidade dos vários governos, na educação básica, na valorização das empresas nacionais, no Estado tendo um papel importante em setores estratégicos. Eu concordo com você que nos minerais é um deles. O governo não pode deixar só na mão da iniciativa privada e na mão de empresas estrangeiras. Ele tem que ter programa para isso. Tem que ter um programa nuclear consistente, tem que ter um programa para terras raras, que são importantíssimos, cada vez mais importantes. Infelizmente, nós concordamos com isso, e a solução não é de curto prazo. Ela, se vier, precisará de médio prazo ou longo prazo. Tudo bem, a gente... Só um comentário. Pois não. O que é o seguinte, você tem uma noção seguinte, nos anos 70, 80, o Brasil tinha um programa nuclear definido, que era para construir 8 usinas nucleares com apoio tecnológico da Alemanha, com transferência de tecnologia, etc. E, no entanto, era tudo organizado, quer dizer, tinha um plano completo. Pois bem, a China, naquela época, não tinha nada, era inferior ao Brasil. Não faz tanto tempo assim. Veio aqui aprender conosco como é que se faz um programa nuclear. Depois foi na França, foi não sei aonde, e quando chegou a partir do... Isso foi nos anos 70, 80, e até o ano 2000 não tinha nada. De repente, a China hoje desembarcou. A China hoje é o maior programa nuclear do mundo. A China está construindo atualmente 40 usinas nucleares, fora as 50 que ela tem, e pretendendo fazer 150 usinas nucleares em 15 anos. Então, é uma coisa impressionante. Eu acho que a gente podia agora fazer o contrário, fazer algumas missões desse tipo e a China lá, para aprender como é que eles conseguiram, a partir dessas informações, fazer tão rápido. Talvez para acelerar o que a gente precisa. A nossa ministra da Ciência e Tecnologia estará lá nos próximos dias. Ela está na comitiva do presidente de visitar China, Japão e Rússia. Muito bem. Vamos torcer para que venha de lá com novas ideias, possíveis programas. Muito Beleza. Bem. Vamos, então, agora dar continuidade às nossas perguntas, passar para o Flamínio, professor da UNB e interessado muito na parte de energias alternativas. Né, Flamínio? Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Grato, Sérgio, pelas importantes informações que muitas vezes não são divulgadas na mídia em geral. A pergunta é a seguinte: além da recuperação da CIT no Brasil, há alguma preocupação adicional de fomentar o diálogo e a interação entre os diferentes setores da CIT no Brasil? Porque muitos problemas atuais são trans ou multidisciplinares. Por exemplo, as mudanças climáticas associadas fortemente à produção de energia, que globalmente ainda é gerada com 75% de fósseis, que geram o GE. Muito obrigado. Sérgio? Estou ouvindo. Flamínio, vocês só levantam problemas dificílimos, né? Esse é outro. Veja, a Petrobras, há cerca de um ano, divulgou um planejamento estratégico para 2000 e já não lembro até que ano, para que ano é. Exatamente levando em conta a importância do petróleo
na mudança do uso do petróleo, nas mudanças climáticas, e um programa de transição energética, insistindo que vai continuar a explorar petróleo, mas que vai investir cada vez mais em tecnologias limpas, né? Então, nós precisamos ter programas amplos, porque o Brasil é um dos países, pela dimensão dele, que, por conta da energia hidrelétrica, nos últimos tempos, da energia solar, da energia eólica, é um dos países que usa a energia mais limpa do mundo, você sabe disso, né? Mas que ele pode avançar ainda mais. Nós esperamos que as políticas nessa área elas realmente sejam consistentes. Mas qual um dos problemas que o governo do presidente Lula tem no momento? Enquanto ele tem na ciência e tecnologia uma ministra comprometida com isso, no Ministério de Minas e Energia tem um político advogado do União Brasil, que está pouco se lixando para isso. Então, o presidente Lula tem que ser um equilibrista. Um equilibrista. Eu li hoje, acho que foi na Folha de São Paulo, que 63% dos votos favoráveis a livrar o deputado Ramagem do problema dele, 63% vieram dos partidos que estão no governo. O presidente fica equilibrando, ele tem que equilibrar. É quase um mágico para poder governar um país como esse. Muito bem. Parece que a sociedade como um todo ela ainda não se conscientizou que é preciso gerar políticas de longo prazo, projetos de longo prazo, uma proposta para o país de longo prazo, que seja independente de governo. O governo que esteja lá seja um executivo daquilo que uma proposta para o país seja aceita por todos, pela comunidade, como uma visão necessária, como foi na indústria aeronáutica. Começou com o correio aéreo, correio aéreo militar, que precisava integrar o país através de cartas, e o Marechal Montenegro exerceu essa função. Daí a necessidade da produção, construção de aviões, e o início foi estatal, e depois a Embraer se consolidou como uma empresa competitiva no mundo inteiro. Qualquer proposta no Brasil deve ter perspectiva mundial, de competição mundial, não só visar o mercado brasileiro, parece, né, Sérgio? Então, eu acho que falta um pouco. A política no Brasil ainda não está bem, vamos dizer, bem desenvolvida a ponto da gente não pensar só no curto prazo. Ter proposta. Toda razão, é isso mesmo, Paulo, é exatamente isso. Esse é um grande problema do país. E essa política é feita pelos políticos, só que a maioria dos políticos eleitos atualmente são esses que nós estamos vendo aí. Muito bem. Mas como a gente acredita na democracia, né? Como Churchill já dizia, o pior dos governos, tirando todos os outros, né? O pior modo de governar, tirando os outros, é por aí que a gente tem que insistir e continuar. Agora, passar para o Ricardo Pinheiro para a pergunta. Ricardo. Bom, o Sérgio, eu gostei muito das informações que você trouxe. Eu venho do setor elétrico e quando vejo isso acontecer, porque plano decenal, se ele é uma base para ciência e tecnologia, ele nem existe ainda. O setor elétrico tinha plano decenal em 1970, o Marinho sabe disso. A organização da Eletrobras, por volta de 70, tinha plano decenal, plano de 20, de 50 anos, e mantém isso até hoje. A EPE é uma referência, uma empresa de planejamento. Podemos criticá-la hoje por várias outras questões, mas
a base do desenvolvimento do setor elétrico brasileiro, até a universalização que temos hoje, ela seguiu esses passos. Quer dizer, então, a pergunta que eu faço, o Arnaldo conhece bem o setor também, né? Pode contribuir nessa área, mas a pergunta minha é o seguinte: esse plano decenal, então, está por ser feito. Eu estou querendo acreditar que, quer dizer, o norte para o desenvolvimento de ciência e tecnologia no Brasil depende de um plano que não existe, né? Agora, em especial, a quinta conferência que foi mencionada, aquelas recomendações, dão inputs, né, provavelmente, para esse plano, né? Mas eu fico muito triste de encarar uma situação dessa, mas agradeço muito pela a verdade dos fatos que você traz aqui à mesa, né? Mas o setor, esse desmonte que você fala, a gente também passou isso, a gente viveu no final. O Marisco vem de um programa nuclear muito bem desenhado, mas ele foi destruído, né? Quer dizer, então, eu tenho um irmão que entrou na engenharia nuclear, se aposentou naquele programa e hoje não tem nem substitutos, né? Então, veja, de fato, a gente está perdendo tempo e aí o diagnóstico que você faz de falta de continuidade, acho que é fundamental, né? Eu acho que a gente... E falta de educação, lógico, isso é importante. Mas o congresso que a gente tem é o congresso que a gente elegeu esse congresso. Então, eu, quando fiz um curso de formação na Eletrobras, de executivos do setor de energia no setor elétrico, isso foi na década de 80, 90, a gente começava a criticar o Congresso naquela época, mas, poxa, mas você vai querer um congresso de intelectuais? Não pode, o Brasil, a média não é intelectual. Então, esse é um problema sério a ser enfrentado. Mas vamos acreditar que saia o plano decenal, pelo menos eu me junto a você, e se precisar das forças, convoca a gente aqui em Brasília, porque a gente vai atrás, engrossar esse pleito. Muito obrigado, viu? Sérgio. Ricardo, eu concordo inteiramente com as suas observações. A gente fica lamentando. Agora, eu atuo em ciência e tecnologia praticamente desde o início daquela curva que eu mostrei. Aliás, quando eu resolvi que ia fazer o doutorado, foi final de 1963, quando eu me formei, um colega meu da engenharia falou: Sérgio, mas você vai sair fazer um doutorado? O que você vai fazer? Quando você voltar, não vai ter emprego para você, assim mesmo. Aí eu falei: mas no momento eu quero estudar, então eu não estou preocupado com isso, eu quero estudar. E eu estudei num lugar muito bom e nunca quis morar definitivamente. Eu, como professor visitante, fui 2 vezes, passei 1 ano na Califórnia, mas não quis morar lá. Com toda essa nossa dificuldade, eu quero morar aqui e procurar contribuir da forma com que for possível. Mas já perdi a esperança de ver um Brasil completamente novo na minha vida. Não vou ver, não. Mas espero que minhas filhas ou os netos consigam ver e eu, lá de cima, estarei satisfeito. Muito bem. Ok. Obrigado. Então, pessoal, muito bem. Arnaldo, tem mais algo a perguntar? Deixa eu talvez voltar àquela minha pergunta inicial, se o Sérgio tiver alguma experiência nesse assunto. Como medir, né, como avaliar esses programas de ciência e tecnologia, indicadores, além, claro, do que a gente já conhece, que é a quantidade de papers, de teses, etc. Eu sei que não é uma coisa simples, mas quando você fala em orçamento, é interessante você poder medir, né, o que funcionou, ou o que quer dizer funcionar, né? Arnaldo, você tinha feito essa pergunta e eu acabei esquecendo dela.
Muita coisa tem sido feita em termos de avaliação. A avaliação acadêmica é feita permanentemente e é feita principalmente pela CAPES e pelo CNPq. Eu acho que vocês sabem que os programas de pós-graduação no Brasil, eles são ranqueados, eles recebem uma nota da CAPES, que é o principal órgão do sistema de pós-graduação, e a cada ano os programas de pós-graduação têm que mandar as informações para a CAPES e a cada 4 anos o programa pode ter a sua nota ou mantida, ou aumentada, ou diminuída. Não pode passar de 7. O conceito mais alto é 7. Então, a avaliação acadêmica é feita e aquela correlação que acho que Mari chamou a atenção, ela também vale para o Brasil, porque o Brasil naquele ranking de produção de artigo científico, o Brasil está em 13º. 13º é próximo do 10º, que ele está na economia. Então, a posição do Brasil é consistente com daqueles outros países em termos da correlação. Agora, o resultado disso tem avaliações que são feitas e tem um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia que é uma organização social inteiramente apoiada pelo Ministério e cujo principal papel é fazer avaliações, publicar relatórios. Ele chama CGEE, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. O CGE, vocês podem facilmente entrar no site do CGE, botando essas letras iniciais, CGE, e vocês vão ver a quantidade de relatórios que tem em diversos estudos e que podem baixar gratuitamente. Pode ser baixado gratuitamente. Então, de vez em quando, uma das avaliações vai exatamente na direção de ver consequências do desenvolvimento científico em certos setores empresariais. Isso tem sido feito. Agora, se você disser que é pouco divulgado, eu vou concordar inteiramente com você. Tem muita coisa que está acontecendo e que é pouco divulgado. Olha, essa conferência nacional, como eu falei, teve a participação de mais de 100 mil pessoas. E eu garanto que nesse grupo aqui deve ter algumas pessoas que não tinham ouvido falar nela. É uma dificuldade. E sabe o que ajuda nessa dificuldade? O fato de que a nossa mídia também é muito ruim. A nossa mídia é muito ruim. A mídia ajudou a eleger Bolsonaro. A mídia ajudou a eleger grande parte dos políticos. A mídia está se lixando para a ciência e tecnologia. São raros programas ou notícias que valorizam a ciência do Brasil, que mostram o que tem de bom na ciência do Brasil. Então, essa é uma dificuldade nossa. Sérgio. De divulgação. Bom, Sérgio, também eu gostaria de aprofundar um pouco mais um outro tema, né? A gente sabe que a inovação ocorre na empresa, quando a empresa lança o produto ou o serviço no mercado e provoca uma novidade, né? Então, o papel da empresa é muito importante. E uma das coisas que a gente vê no Brasil é a existência de muito poucos centros de pesquisa e tecnologia e desenvolvimento, principalmente desenvolvimento nas indústrias. Aquelas que têm, como a Embraer tem, conseguem desenvolver, ir além da pesquisa, desenvolver o produto ou processo e colocá-lo no mercado. E você, quando olha a realidade brasileira, ela tem muito centros cuja matriz não está no Brasil, está no exterior
E aí você não vê nesses centros o mesmo dinamismo que você encontra num centro de desenvolvimento industrial e tecnológico da Embraer, da indústria lá do Rio Grande do Sul, em equipamentos eletrônicos, em elétrica, né? E agora está me fugindo o nome, são muito poucos, né? E que são competitivos mundialmente. Há exemplos, mas como superar a VEG? Isso mesmo, obrigado, Reus. A VEG. Como superar essa realidade brasileira? Paulo, você tem toda a razão. Eu reconheço, mencionei algumas vezes aqui nessa nossa conversa. Começando há 15 anos atrás, o governo resolveu fazer um esforço maior para aproximar a empresa da academia, de universidades, porque os únicos mecanismos que havia anteriormente eram os financiamentos da FINEP para a empresa. Mas como aproximar a empresa da indústria? Então, foi criado uma entidade que chama Embrapi. O nome Embrapi foi espelhado no nome da Embrapa, porque nós reconhecemos também que a Embrapa é grande responsável pela competitividade do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro é importante não é apenas porque o Brasil tem terras amplas e férteis e água assim por diante, é porque a Embrapa desenvolveu com produtores e transferiu para produtores tecnologia nova em muitas áreas. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia criou a Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação na Indústria. E o que essa Embrapi faz é exatamente selecionar empresas que têm que entrar com a disposição e com algum dinheirinho também. E universidades que têm um projeto. Aí eles apresentam um projeto. Se o projeto for selecionado, vem financiamento, boa parte não reembolsável. Só que ela foi criada há 10, 12 anos e, como eu falei, nós temos um problema cultural no sistema empresarial, o resultado custa aparecer. Agora, a Embrapi também tem, eu mencionei a CGE, se entrarem no site da Embrapi, também vão ter relatórios de casos de sucesso em vários pontos do Brasil. Vou dar um exemplo que é provavelmente muito pouco conhecido. Uma das universidades do Brasil que tem mais projetos com empresas é do interior do Nordeste brasileiro. É a Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande tem uma escola de engenharia muito conhecida. Aliás, a universidade começou com uma escola de engenharia, criada por Linaldo Cavalcante, grande brasileiro, que depois foi presidente do CNPq. Ela depois se transformou numa universidade, que hoje chama Universidade Federal de Campina Grande. É uma das universidades com o maior número de patentes no Brasil. Está lá no interior da Paraíba. Aí tem, em torno de Campina Grande, indústrias. E muita gente que é formada lá e vai trabalhar em indústria em outros lugares. Mas, para concluir, eu queria insistir que há um problema cultural na empresa também. Cultural. Aliás, grande parte dos empresários se tornou empresário porque o pai, o avô, tinha digamos assim, ganho muito dinheiro, feito a vida, com empresas de setores primários. Aí eles recebem a empresa da família e não tem nem o espírito inovador dos criadores e não tem a cultura inovadora. Então, é uma dificuldade que nós esperamos que gradualmente venha a ser vencida. Muito bem. Eu queria lembrar, por exemplo, que Campina Grande teve muita colaboração de engenheiros iteanos,
colegas nossos que lá estiveram desenvolvendo, trabalhando junto com o Thelmo Araújo, Pronto. outros colegas. Ótima lembrança, Paulo, ótima lembrança. E o Paulo Inácio. Eu trabalhei em João Pessoa também, foi com energia solar, e fizemos um esforço lá também, porque também tem uma atração no local que puxa, atrai as pessoas como você. Você é do Carioca e acabou sendo um pernambucano de adoção, não é, Sérgio? Eu era carioca. Foi carioca um dia. Hoje eu sou pernambucano de coração e tenho diploma de Pernambuco. Tá certo. Então, muito bem, pessoal. Estamos chegando ao final. Hoje eu vou brindar com água ao Sérgio, mas, de qualquer maneira, é um brinde. Ele puxa o seu whiskinho aí, Sérgio. Mas aqui eu só farei isso daqui a meia hora. Tá bom, Paulo, eu represento você hoje, então. Aí, isso, legal. Obrigado. Parabenizando o Grande abraço para vocês, obrigado aí. Obrigado. Pelo convite para estar com vocês nessa noite. Grande abraço, então. obrigado. Obrigado, Sérgio. Um abraço. Grande abraço. Um abraço, a Sérgio. todos. Tudo de bom. Vamos lá, um abraço. Paulo, Arnaldo, Tchau, Maris, tchau. um abraço a todos. Aplauso, Ricardo. Aplauso.